noite! Boa noite para esse domingo maravilhoso, 8 da noite. Hoje é dia 18/10/2020, hoje é dia do médico. Para todos os médicos, meu beijo, meu abraço e parabéns pelo dia de hoje, viu? Bom, hoje nós temos uma estreia de um programa justamente para te trazer entretenimento, né? Porque a Rede Relâmpago é isso para você. A gente tem programa de fofoca, tem programa de esporte, tem programa de notícia, tem Relâmpago Entrevista, tem programa musical, tá vindo música de volta e o música tá chegando de volta, hein? E vamos fazer o seguinte, hoje nós temos um programa de educação sexual. E por isso a gente chama aqui, de 15 em 15 dias esse programa vai ao ar, nas sextas-feiras. Hoje, excepcionalmente no domingo, porque a gente teve um probleminha e tal, a gente transferiu essa estreia para o domingo. Mas com certeza, toda sexta-feira, aliás, de 15 em 15 dias, nós teremos esse programa. Ele vai alternar com o Vitamina. Vitamina é o nosso programa cultural, né? O Vitamina ele é exibido também às sextas-feiras, por volta das 8 da noite. E de 15 em 15 dias nós temos o Sexy Relâmpago. E agora nós vamos chamar ela, a nossa sexual, Érica de Paula, para dividir esse programa comigo. Érica, seja bem-vinda, uma excelente noite para você. Olá. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar estreando esse programa com você, viu? Sabendo que ele vai ao ar de 15 em 15 dias, como eu estava falando. A próxima vai ser a Juliana Thaisa, no dia 30. E no dia 13/11 vamos ter a estreia da Dayana dos Santos, que também é terapeuta, psicóloga também, terapeuta sexual. E a gente vai alternando, depois volta a Érica, depois volta a Juliana, depois volta a vai ficar muito grande. Muito legal. Vamos falar aqui sobre todos os temas sexuais possíveis e impossíveis. Érica, seja bem-vinda. Como é que você se sente por falar de sexo? Muito bem, por sinal. A gente vê nas suas postagens, realmente que você, de vez em quando, você dá aquelas dicas assim, mirabolantes. Pá! Outro dia você fez um crochê de uma vagina. Eu tenho, ela tá aqui até. Qual o nome dela? Cheroline. Você que fez? Não. Quem fez foi uma amiga minha. Ela trabalha com amigurumi, né? E eu falei, ela já tinha feito clitóris pra mim. Tá! E é o tamanho real de um clitóris, né? Peraí. Mas parece um polvo. Mas conta pra gente, ele é assim por dentro, é isso? Ele é assim por dentro. O que a gente vê é isso aqui, ó. Mentira, gente. Olha só, olha o Sexy Relâmpago já começando a informar você. Olha só, eu quanto jornalista, e essa moça aqui, linda, Érica de Paula, ela é psicóloga e terapeuta sexual. Ela vai trazer pra gente, olha como é que é o clitóris. Você só vê um pedacinho pequenininho daqui de cima. O que a gente vê é meio centímetro, e aí ele, em estado de extrema excitação, ele chega a ficar até 1,5, 2 para fora. Isso falando de mulheres, né, que não fazem o uso de testosterona. Tem mulher que toma testosterona por conta de práticas esportivas, etc e tal, né? Ou até mesmo os homens trans que estão fazendo o processo de transição tende a ficar maior. O que se tem por detrás, né? Toda uma estrutura muscular, o tamanho vai variar de 9 a 12 internamente. Internamente é isso aqui. Ele tem essas para baixo assim. São terminações nervosas, é isso? Isso. Essa parte aqui, como se fossem os bulbos, né? É o que a gente chama de famoso ponto G. Ele vai ser estimulado, fica muito colado à parede da vagina, né? Tem terapeuta sexual que fala assim, não existe ponto G. Assim, o que existe é toda uma sensibilidade a mais por dentro da vagina, que é de responsabilidade do clitóris. Então, o que faz a mulher gozar é o clitóris. Se é de forma externa, é o clitóris. Se é de maneira interna, ali na penetração, ponto G, ponto sei lá o quê, é clitóris também. Tudo é clitóris.
Ah, entendi. Então tá essa terminaçãozinha, só esse pedacinho que fica para fora. Mostra aí pra gente, esse pedacinho que Ó, fica pra isso fora. aqui, ó, Mas, melhor, ó. Isso aqui. é, boa, boa. Olha lá. Qual é o nome? Cheroline. A Cheroline. Vamos chamar de Cheroline. A Cheroline vai ali, ó. Ali é o clitóris. Ali é o clitóris. Por dentro dele, temos as terminações nervosas. Aí, ó. Tá aí, ó. Por dentro ele tem esses bulbos aí, né, que você chamou, onde ali tem o ponto G. Sim, onde tem um ponto G que fica na parte, né, interna da parede da vagina. E Você pode estimulá-lo pela vagina, exato, né, exato. para chegar a ele. Isso. Então, de qualquer forma, tudo que está envolvido ali na relação de prazer para a mulher, o principal órgão é o clitóris. Ou externo ou interno. É o clitóris. Entendi. O rei. Tanto o clitóris. O rei. O rei do rolê. A parte externa é a parte que fica para fora que você vê. A parte interna também é responsável. Ela é toda cheia de terminações nervosas. Então ela é a culpada de todo o prazer sexual feminino. Sim, é isso? O que a gente vê é 8.000 terminações nervosas aqui, ó, só. E tem todo... 8.000? Uhum. Que isso, Érica? Não é possível. Sério? Por 8.000 terminações? Sim. Por isso que é tão sensível. E aí a gente sempre fala, eu sempre falo, né, gente? Clitóris não é campainha para bater assim, ó. Não é. Tem que ser massageado, estimulado, principalmente aqui de lado. Embaixozinho dele tem um buraquinho que é a uretra, aonde sai o xixi, né? E aí é importante a gente falar dessas coisas, porque até hoje há mulheres e homens que acham que é o mesmo buraco, vagina e uretra saem as mesmas coisas. Não, são buracos diferentes, né? Então tem aqui a uretra que fica bem pequenininha, né? E que também tem uma certa sensibilidade, que pode ser estimulada através do toque, através do próprio sexo oral ali, né? E essas terminações nervosas, se você for apertando muito forte, você vai sair do prazer, você vai para uma agonia. Então é bom sempre passar de lado, circular, 2 dedos, 4 dedos. Aí é o famoso... Por que fala famoso DJ, né? Porque faz isso aqui, ó. Esse movimento, ele dá prazer. Se você for diretamente no clitóris por cima, assim, pode dar um certo incômodo. Sim, né? Campainha não. Tem que ser DJ. Você pode fazer movimento de pinça, né? O que é um movimento de pinça? Você encaixa aqui os 2 dedos e faz isso. Entendi. Gente, 8.000 terminações nervosas. O clitóris. 8.000 terminações nervosas. Então, cuidado quando forem tocar o clitóris. Né? Toque de uma maneira necessária, uma maneira boa, uma maneira prazerosa, porque ali está a chave. Ali está o ponto do negócio, né? Sim. Não é só você chegar aí, vou lá. Não, não pode. E por isso que, assim, para algumas mulheres, depois que elas chegam ao orgasmo, elas precisam de um processo de relaxamento. Porque esse clitóris está totalmente endurecido, emutecido, tá assim, sensível. E para algumas, continuar essa estimulação, vai voltar àquele estado de agonia. Então precisa de um tempinho e depois ela pode voltar linda e bela. Mas isso também varia de cada uma, né? Tem mulher que tudo bem, tem outras mulheres que precisam ter esse tempo e tá tudo certo, é só o jeito que ela é, não tem problema nenhum. Tá certo, tá certo. Olha, gente, esse é o Sexy Relâmpago que já começa aí te dando dicas sobre como chegar ao ápice, como chegar ao orgasmo. Não é tão fácil assim. Você precisa ter, claro, uma regrinha ali em relação ao corpo feminino para poder você estimular de uma maneira mais legal, tanto para a sua parceira, quanto para você também, para você ficar tranquilo, ficar legal, porque ela vai chegar ao clímax, ao orgasmo. Érica, o que você tem para dizer para a gente nesse dia do médico? Olha que coisa maravilhosa. Hoje é dia do médico, cara. Que coisa boa. Meu beijo a todos os médicos que estão aí, né, a pandemia, enfim, estão desdobrando-se em relação à nossa saúde, a saúde do brasileiro, a saúde mundial. O que você tem para dizer para a gente em relação à medicina hoje em dia, ainda mais a medicina sexual? O que tem de novidade? O que você pode trazer para a gente?
Olha, a área da medicina vem avançando cada vez mais, né? Tanto é que a gente está aprendendo a envelhecer com sexualidade há muito pouco tempo, né? O Viagra veio e trouxe uma mudança de paradigma, porque era para muitos idosos, né? Era assim, era o fim, né? Chegou a terceira idade, acabou, não tem mais nada. E não, né? Então, nós estamos aprendendo a envelhecer sexualmente no atual momento da história, né? E não à toa que a gente pega pesquisas até do Ministério Público, do Ministério da Saúde, e a gente vê que nos últimos anos há uma crescente de idosos contaminados pelo vírus do HIV e AIDS. E aí, mas por quê, né? É uma geração que não fez, eu tenho duas hipóteses, não fez o uso de preservativo, né? Daquele boom que se teve do HIV na década de 80 e 90, estavam casados, né? Ou não eram viúvos, etc e tal, tinha uma relação mais estável. E também naquela época ficou vinculado muito a essa doença do HIV, né? E a AIDS, assim, como se fosse uma peste gay, como se fosse algo apenas da população LGBTQI. E não, ela é uma doença que quem tem relações sexuais de forma sem um certo cuidado, né? Ou mesmo compartilhar ali de seringas, etc e tal, essa exposição, né, em relação a fluidos e sangue, pode estar ali, como eu posso dizer, vulnerável. Então, naquela época, assim, foram pessoas que não passaram, porque estavam em relações estáveis, e também ficou muito com esse estigma. Mas é um estigma que precisa ser combatido. Não é uma doença relacionada a uma determinada população, uma determinada orientação. O que existe é o comportamento de risco, né? E, infelizmente, muitos idosos estão e foram contaminados por conta dessas duas questões. Então, a gente precisa falar muito a respeito. Nós, que é profissional da área da saúde, né? Psicologia e sexologia, ela é saúde, mas ela também é humanas, etc e tal. E porque a gente tende a olhar os idosos como pessoas não eróticas. A gente acha que eles não transam, e eles transam sim. Né? E que bom que eles transam. Eu quero ser uma velhinha que vá transar o dia inteiro. Isso é saúde. Isso é saúde, né? Lógico. Oxe, tá Pô, claro. E aí a gente tem essa coisa de não olhar, então a gente não fala, muitos deles não sabem, ou estão mergulhados no preconceito, né? E aí estão colocando a própria vida e a vida das parcerias afetivas em risco. Então, a geração Viagra, o Viagra veio, revolucionou, só que a gente precisa revolucionar na educação sexual para os idosos também, né? E nos seus cursos tem idoso que procura para poder saber um pouquinho mais? Idoso não, mas o curso que eu dou voltado a psicólogos, né, e profissionais da área da saúde, tem um módulo que eu falo que é sobre os invisíveis, né, que são os idosos, os cadeirantes, deficientes físicos, os neurotípicos, porque são pessoas que têm sexualidade, né? Sim. E essa sexualidade, ela precisa ser respeitada, precisa ser manifestada e precisa ser orientada, porque são pessoas que estão ali vulneráveis por conta de um olhar que a gente tem, como se as pessoas fossem assexuais. Como se elas não sentissem nada, não quisessem nada nunca. Exato. Né? E aí eles ficam vulneráveis e sujeitos a violências sexuais, a abuso, né? Então é importante a gente desconstruir esse tipo de olhar. Então, a medicina sexual, ela revolucionou essa parte aí do envelhecer sexualmente ativo, revolucionou na década de 50, ali com o anticoncepcional feminino, as mulheres começaram a escolher, né, e separar um pouco do sexo procriação e sexo prazer. E cada vez mais a gente vê que há coisas sendo feitas, há coisas sendo estudadas, mas a gente também tem um componente muito forte que é o psicológico, né? Sexo é cabeça. Se a cabeça não tá legal, a coisa já tá comprometida. E aí isso não há... só o medicamento não é o suficiente, né? Vai precisar de todo um entorno e um contexto a respeito.
Verdade. Gente, essa Érica de Paula, ela está desmistificando tudo em relação ao que você quer saber sobre sexo. E olha, estou sentindo falta de perguntas aqui embaixo. Olha o Gutenberg Barros aí, ó, locutor da Rede Globo, tá aqui com a gente. Legal. Beijo, Gutenberg. Foi entrevistado por mim aqui na quinta-feira. Obrigado pela presença, Gutenberg. O pessoal tá meio tímido aqui para fazer perguntas, mas não fica não, viu? A timidez só leva a uma coisa, a gente não tem informação. A informação, esse programa foi criado para a gente poder dar informação sexual. Tanto que de 15 em 15 dias a gente vai voltar com outras sexólogas aqui para debater sobre sexo. A gente já ficou sabendo que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas. Eu mesmo não sabia que era daquele tamanho ali para dentro da mulher, ali, enraizado ali, como se fosse uma raizinha mesmo. Olha lá, tá lá o desenho. Olha que coisa bacana. A Érica de Paula, ela tem um canal aqui, né, o Érica de Paula.sexualidade, tem uma conta no Instagram, no qual ela desmistifica um bocado de coisas. Ela vai passando recado, enfim, e tem contos eróticos também. É muito bacana. Se você puder ter a oportunidade, por favor, vai lá futucar. Érica, em relação ao câncer de mama, é uma coisa que está... mês de outubro, então, é o mês que mais a gente fala disso, de prevenção ao câncer de mama. Né? E tem o autotoque, enfim, as pessoas elas ficam, às vezes, só o mês de outubro para poder... Não, gente, você tem que fazer sempre. O nódulo ele não aparece só no mês de outubro, porque é outubro rosa, porque tem essas campanhas todas aí na televisão, no rádio, enfim. Você tem que fazer o toque sempre, o toque nas mamas, para que você possa saber se você tem ou não alguma protuberância, alguma coisa diferente ali ao redor. Alguma alteração para você procurar o seu ginecologista o mais rápido possível. E não é só para mulheres, não. Homens também têm. A Érica pode explicar um pouquinho disso para a gente, Érica. Fala um pouquinho sobre isso. Tem, e por conta de toda uma questão de alteração hormonal, né? A gente sabe que tem uma certa relação, mas nossa parte hormonal também tem uma questão psicológica, tem uma questão também de genética, né? E de fato, assim... É de extrema importância a gente ter o acompanhamento junto aos profissionais, né? As mulheres ao ginecologista, os homens ao urologista, para ver a nossa saúde sexual, né? A gente já coloca até um pouco o seio nesse lugar, porque o seio também é uma zona erógena, também é um órgão sexual. Então, o autoexame é super importante. Né? As mulheres, quando chegam ali na faixa etária dos 40, é necessário fazer mamografia, né? Para fazer ali os acompanhamentos. E aí, se de repente é identificado algum tipo de alteração, é feito todo o encaminhamento ali a um outro profissional. É autocuidado, né? Cuidar da saúde é autocuidado. Então, tem que ter uma periodicidade, tem que estar com os exames em dia, tem que estar ali atento ao próprio corpo, observando se tem alguma alteração ou não. A gente vê que há casos de mulheres que desenvolvem o câncer de mama antes dos 40 anos. Então, já se fala para as meninas ali de 20, 25, 30 fazer o autoexame, né? Infelizmente, a ANS ainda não fez esse ajuste, então acaba colocando mais a mamografia obrigatória a partir dos 40, mas antes é importante que a gente faça todo o autoexame, o toque, sim. É importante, gente, é importante porque depois, uma vez não identificado a tempo, pode causar problemas piores, e aí pode ser um pouquinho mais complicado para poder cuidar, para poder curar. Érica, você ontem deu uma saída vou dar uma saída rapidinho, mas com máscara, álcool em gel e tudo mais, eu vou ali dar uma saída. Mas ontem foi um dia surpreendente. Mandou um bocado de postagens, um bocado de coisa. Como é que é a tua vida aí, como dentro da psicologia sexual, bem movimentada? O que mais as pessoas têm curiosidade? O que você mais está captando que as pessoas estão bem curiosas em relação a isso ultimamente? Sobre o quê? Sobre tabus sexuais, masturbação, sobre disfunção erétil? O que tem mais dado? Eu tenho observado muita dúvida em relação ao desejo, a dificuldade do desejo, né? E há uma outra questão relacionada ao desejo até que interessante, assim. Eu estou num relacionamento, mas eu tenho atração sexual pelo fulano, pela ciclana. Como eu faço de deixar de ter isso, né? Eu estou
sou casada, mas eu não tenho atração mais sexual e física pelo meu parceiro ou minha parceira. Então, o desejo é algo que desperta uma certa curiosidade para as pessoas, né? Ou pela dificuldade, ou assim, não sei o que fazer com isso. E toda semana tem alguma pergunta referente a essas questões, né? Uma outra também é muito sobre as orientações sexuais, os tipos, né? O porquê que algumas pessoas não sentem essa vontade sexual, se eu estou com como eu sei se eu sou bissexual ou não. Então também tem essa curiosidade a respeito. E muito sobre pornografia, né? Os malefícios que a pornografia traz ao longo do tempo, como a disfunção erétil, a ejaculação precoce. Então, acho que essas 3 categorias é o que eu venho mais respondendo nos últimos tempos aí. Pois é, e tem várias perguntas. Você pode mandar as perguntas também. O pessoal que está aqui entrando aqui também na nossa live pode mandar as perguntas sem problema nenhum. Não é vergonha, gente. Saber não é vergonha. Saber em qualquer área. Política, religião, sexo, qualquer uma. É informação. Quanto mais informação você tiver, melhor. Por isso esse programa é para prestar serviço para vocês. Tá aí, Andressa Gomes acabou de entrar, Lívia Terra também. Agradeço a todos pela audiência. Érica, sobre tabus sexuais. Tem muita gente que, tipo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Não quero sexo anal de jeito nenhum, porque dói muito, porque simplesmente eu não vou querer, porque isso aí só serve para sair, não serve para entrar, enfim. altas coisas que as pessoas falam sobre, por exemplo, sexo anal. O que você fala em relação a isso? O que você poderia dizer para as pessoas? Realmente um lugar que não deve ser estimulado para sexo, ou é um lugar que deve ser, sim, explorado? É uma zona erógena, né? Ela tem ali seus pontos de prazer em homens e mulheres, e homens independentes da orientação sexual, gente. Essa é a verdade. Prática sexual é uma coisa, orientação sexual é outra. Então, o importante é até desmistificar isso, porque tem muito homem que tem desejo, vontade, e não explora isso com medo de repente, a parceria ali achar que mudou de orientação. Não, gente, é uma prática sexual, não tem nada a ver. O sexo anal ele pode ser, sim, prazeroso. Há mulheres que têm orgasmo, sim, com sexo anal. Só que, diferente da vagina, o ânus ele não é autolubrificante. Ele não fabrica lubrificação. Então, ele precisa todo de um preparo. Ele precisa de lubrificante. Se faz necessário o uso de preservativo, né? Porque você vai estar entrando em contato com outro tipo de flora ali. Cu vai ter cocô. Essa é a verdade, entendeu? Claro. Então, e no cocô vai ter bactéria, etc. e tal. Então, é importante, sim, o uso de camisinha. E para que essa mulher ou esse homem fique relaxado ali pro sexo anal, é importante que o corpo todo seja altamente estimulado, né? Que seja feito ali desde de toque, de beijo, né? Isso na própria região anal, mas também ali na região do clitóris, na região da glande. E muitas vezes o sexo anal vai começar, num domingo, ele vai terminar numa terça-feira. Ai, não gostei, não tá confortável. Toquei, parou, vamos tentar outro dia. E aí tenta um pouquinho mais nesse outro dia. Ok, foi um pouco mais. E até que a coisa vai, né? Então não tem que ter sede ao pote, tem que ter muita paciência, tem que ter muito estímulo e muita parceria, assim, tá bom, tá confortável, tá legal, porque tem que estar confortável para as duas partes. Para quem tá ali embaixo, para quem tá ali em cima, porque senão... Você não perde a graça, né? Assim como qualquer coisa, por exemplo, sexo oral. Não curto sexo oral, não sei o que. Não adianta. Então tem que ter uma conversa antes para poder saber se você curte, se você não curte, para saber para ficar legal a parceria na hora do ato sexual. Senão fica uma coisa de uma pessoa só. E aí não é tão bacana. Sim, né? mas o sexo anal ele traz muito tabu não só por essa coisa, tipo, vai doer, tem cocô, etc e tal, né? Assim, na Roma antiga, eles até se aceitavam os homens que eram homossexuais. Desde que você não fosse o homem a ser penetrado.
Porque se você fosse homem a ser penetrado, você era visto como uma pessoa indigna. Olha só, né? Então você tinha que ficar à margem. Então, o quanto que essas coisas que aconteciam na história, né, elas foram reforçadas e estão aqui no nosso inconsciente coletivo. Tanto é que quando a gente vê um casal, né, você tem um casal ali de homossexual, você sempre tem aqui alguém fazendo algum tipo de comentário infeliz. Ai, mas quem será que é a passiva ali? Quem será que é que dá? Quem é ativo, passivo, quem Não interessa pra ninguém, né? Culpa do cara. Verdade. Culpa dele, faz o que ele quiser, entendeu? Então, porque traz isso. E aí a gente vai para a Idade Média. Na Idade Média, quem não praticava o sexo ali de forma que a Igreja Católica tinha institucionalizado, que era apenas papai e mamãe, era considerado herege e era fogueira. Então, de novo, pessoas que praticavam sexo anal, fogueira, né? E aí, pessoas eram mortas, homens, mulheres, que faziam sexo anal. As pessoas fazem sexo anal, não é de hoje, porque tem a rede social. As pessoas fazem sexo anal desde sempre. Essa é a verdade. E aí a gente passa por um outro momento da história, né? Não é mais a Idade Média, é a idade moderna e contemporânea, mas ainda tem muito tabu sexo anal. A medicina se apropria dessa parte do que seria os estudos relacionados à sexologia, que antes era pertencia apenas à igreja, mas ela não mudou muito, porque você deixou de ser pecador, você passou a ser pervertido. Né? E aí você acabou sendo doente, você só não peca mais, agora você é um doente, né? E aí pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, isso falando de um eurocentrismo, né? De uma questão mais Europa, e a gente acaba, por ser uma colônia, tendo muito dessas referências. Essas pessoas, elas eram colocadas no hospital psiquiátrico. Por quê? Porque faziam sexo anal. Então, a gente vê que era um tabu que foi que vem lá de trás, né? Bem lá atrás, e que foi sendo alimentado, e hoje em dia ele é alimentado por toda uma questão ainda de preconceito, ainda de desconhecimento, ainda pelo medo. Mas a verdade é que pode ser prazeroso para todo mundo. Só que tem que ter um jeito, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter toda uma tratativa para tal. Caramba, olha quanta coisa que a gente aprende, gente, só conversando com profissionais mesmo. O tabu do sexo anal veio de lá da Roma Antiga. Veio de lá da Roma Antiga. E até hoje a gente tem esse tabu por aí. É claro que não se deve, né? Tem que estimular, tem que conversar muito com a parceira, com o parceiro também, para poder ter uma coisa prazerosa para todos, para ambos. Pessoal, agradeço muito a audiência de todos aí para a nossa estreia do Sexo Relâmpago de 15 em 15 dias. Estaremos falando aqui com sexólogas e psicólogas diferentes. Hoje, para estrear, nós temos a Érica de Paula, que até participou do Relâmpago Entrevista. Ela é de lá de Guarulhos, de São Paulo. Como é que está o tempo aí? Hoje está melhor. Ontem estava bem frio. Hoje está meio 25. Então tá ok. Tá um tempinho ok. Tá um tempinho ok. É a terra do aeroporto de São Paulo. A gente passa só por lá. Guarulhos a gente passa, né? Não tem como ficar em Guarulhos. Eu vou fazer uma tatuagem escrito Guarulhos. Boa! Essa é a Érica de Paula, gente. Agradeço muito a presença de todos. Vão mandando perguntas também. Não fiquem quietas, não fiquem calados, não. Deixa a vergonha de lado. Aqui fica a pergunta, aqui morre a pergunta, porque ela é respondida pela profissional que está aqui no nosso programa, tá bom? Em Minas tá bom para dormir agarradinho. Olha aí, a Pri Barbosa, bacana. Né? Assim, tem gente que gosta mais do calor para sexo, assim, né? E tem gente que prefere o frio, né? Eu acho que é legal das duas formas. O calor porque você tira logo, tudo, porque tá calor. E o frio porque dorme agarradinho com o outro para se esquentar. Que ajuda a esquentar, tá tudo certo. Érica, em relação, tem uma coisa que também é muito tabu dentro da sociedade, que é a masturbação. Pro homem, não tanto. Né? O homem conversa com o homem, sei que fui lá e toquei uma e acabou e tal, gozei e acabou. A mulher, ela não tem muito essa conversa entre mulheres, às vezes tem até entre mulheres, mas estão também bem mais reservados. Dizem também
que até a própria, vamos dizer assim, a história sexual da mulher, ela é um pouco mais reservada porque o aparelho ali reprodutor feminino fica escondido. E o homem não, ele tem um aparelho reprodutor ali que está mais ali bem à vista. Em relação a isso, o que você tem que falar sobre isso? Tem em partes, né? A gente tem que lembrar assim que a história, né, da sexualidade humana, ela também sofre algumas alterações em decorrência dos contextos históricos. Então, se a gente voltar a ler, a época do matriarcado, né? Porque antes nós tivemos algumas sociedades ali que eram conduzidas por mulheres. E as mulheres, elas eram vistas como representantes da deusa mãe, porque se tinha nelas algo mágico que era a gravidez, a gestação. As pessoas tinham relações sexuais entre si, né? Não se tinha essa coisa da relação fixa a uma única pessoa. E não tinha a noção do pai. Quem era o pai? Você sabia quem era a mãe. E aí, por ser uma comunidade, todo mundo cuidava, todo mundo olhava e esse filho era de todos, né? As pessoas começaram a observar, através do sexo dos animais, que tinha a participação do macho ali, né? E aí falou, opa, pera, né? Então ela não é tão deusa assim, não, é de carne e osso. E aí começa uma série de modificações, que vai desde essa questão da relação e os papéis de gênero, e até um pouco do surgimento de religiões que antes eram politeístas e passam a ser monoteístas, né? Então, você tinha nesse período do matriarcado o sexo e a espiritualidade numa coisa só. Então, você tinha ali as oferendas para a deusa mãe, e aí essas oferendas eram através de atos sexuais, em forma de agradecimento de fertilidade, da vinda de novos filhos, da vinda de novos bezerros, da vinda da agricultura, etc, etc, etc. Quando se tem essa passagem de se perceber ali, opa, peraí, tem a função aqui, né? E aí esses homens começam a se questionar, não, mas para quem que eu vou deixar o que é a minha herança, os meus bens, a minha terra, o meu gado? Eu preciso saber exatamente para quem que eu vou deixar, porque eu tô transando com todo mundo, essa mulher tá transando com todo mundo, e aí eu não sei para quem que vai ficar. E aí você tem a institucionalidade da monogamia, porque até lá atrás a gente era poligâmico. Todo mundo metia com todo mundo, era a dança da uva. Liberado, estava liberado, não era problema nenhum. Swing era ficha, entendeu? Era liberado. Tá ali, rolou, já era. Né? Aí veio essa necessidade de saber para quem que eu vou deixar os meus bens. E ali você começa, né, o momento do patriarcado, o capitalismo também, né? Porque tem essa coisa, eu preciso acumular para deixar para alguém. E ali a religião se separa da sexualidade, passa, na verdade, a religião ser um fator de controle sobre a sexualidade, mas a sexualidade da mulher. Porque, de novo, você tinha que ter essa necessidade de saber quem é o pai desses filhos, né? E aí você tem um controle ali pela monogamia e pela religião, entendeu? É um pouco porque é interno? Sim, era não muito, né? Quando a gente olha para a história, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. A gente vê que não é mais ou menos por aí, mas tem muita coisa além. Aí, voltando, né? Acho que é importante falar isso. E aí, se tem, quando é institucionalizada a monogamia, né, o casamento, enfim, em algumas tribos, sociedades, passa a fazer algum tipo de ritual de que, a partir de agora, essa mulher me pertence, né? Um deles é a imposição da virgindade, essa mulher não tem que ter tido relação sexual com ninguém, e o outro era a extirpação do clitóris, porque já se tinha uma noção desse pedaço, né, do corpo feminino que era responsável pelo prazer. Já se tinha relato. A gente tem ai meu Deus, marco histórico, se não me engano, de 1300, de um anatomista já descrevendo toda a funcionalidade do clitóris. Você tem desenhos através de arte hinduístas, artes orientais, a presença ali do clitóris, né? Desenhos lá atrás também, né? Então já sabia, né? Talvez não sabia com a riqueza de detalhes que nós sabemos nos dias de hoje, mas já sabia.
Então, algumas sociedades adquiriram ali a extirpação também do clitóris, porque essa mulher não vai ter prazer nenhum, né? Então ela vai ficar Nossa, mas cortavam? cortável. E ainda cortam. E ainda há Ainda lugares existe isso? Sim, ainda há lugares no mundo que cortam, né? E é bem nessa fase, ou como ritual de casamento, ou como ritual de puberdade, a menina menstruou, já corta aquilo ali. E a gente vê que isso ainda acontece. Tem um dia, eu sempre esqueço, se eu não me engano é novembro, institucionalizado pela ONU como um dia de combate mundial à mutilação clitoriana, porque ainda é uma prática, infelizmente. Então, essa questão de controle, né, da sexualidade feminina veio por todos esses viés, pela monogamia, pela religião, e aí chegamos onde estamos, as meninas não se conhecem, não se tocam, e aí depois, quando a coisa se abre um pouco, né, é colocado e vinculado que o prazer, o sexo, tem que estar atrelado ao amor. Então, para muitas mulheres, a masturbação ela não não traz um sentido porque não tem ninguém ali. Então, para ela tem sentido se apenas estiver com alguém. Mas por quê? Fala assim, não, porque tem que ter essa coisa do amor, do afeto. Fala assim, mas e o amor próprio? E o afeto por você e seu próprio corpo? Né? Mas também é uma coisa que é construída historicamente, está aqui no nosso inconsciente coletivo. Então, é muita coisa a ser desconstruída de muitos anos. Olha, eu não sabia que isso vinha de tanto tempo lá para trás, olha só. E teve aqui, olha, tá participando bem, é bom a gente falar aqui, pessoal, participem, que é bastante legal. A Pri Barbosa, vamos ver aqui, ó. Haja vista que nós meninas, se fôssemos pegas fazendo masturbação, era repreendida severamente. Já para os meninos, o pai falava, pegou o tamanho, esse menino não sai do banheiro, fala certo orgulho. Sim. Realmente a sociedade é um pouco machista em relação a isso, né? Sim, porque eu ia tocar num assunto... Oi, pode falar, Vitor. Não, pode continuar, por favor. Pode ir. Não, porque depois, quando tem essas passagens históricas, né, tudo que está relacionado ao símbolo do feminino passa a ser visto como algo sujo. Então, a menstruação, que era algo sagrado, era algo que se comemorava, as mulheres ficavam em tendas vermelhas, à parte ali, sendo agradadas ali por toda a comunidade, elas passam a ser vistas como sujas, imundas, pecadoras. Então, todos os símbolos do feminino ali, da sexualidade feminina, passa para esse lugar agora de algo ruim, né? Então, o se tocar é extremamente pecado, né? Então, é feio, tira a mão daí, apanha, etc, etc, etc. Fecha as pernas, começa com o famoso fecha as pernas. Ó, fecha essas pernas aí. Os meninos andam com as pernas todas abertas. Tem aqueles meninos que eu não sei nem porque tá de shorts, né? Tá com a bunda totalmente para fora ali, sabe? Mas enfim. Mas vem historicamente disso como uma forma de controle. Essa mulher fica cada vez mais enquadrada. E a sociedade às vezes se põe um pouco machista também em relação a alguns assuntos. Por exemplo, quando o menino completa 18 anos, vou levar num puteiro. Vou levar num puteiro para ele ter a primeira relação sexual, que o homem precisa ter a primeira relação sexual. É bem colocado assim pela sociedade, que precisa levar o menino lá. Uhum. Mas é a menina também não sente prazer, a menina também não tem que... Né? Eu não sei, é uma coisa muito louca, parece que só o homem pode fazer isso. Só o homem pode, só o homem tem aquela... Fora da regra, a mulher tem que ser na regra. Tem que ser naquele negócio. Não existe a conversa, não existe nada. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ao meu ver. Com certeza, né? Com certeza. A gente vê, assim, nos centros urbanos, essa coisa a primeira relação sexual dos meninos vem mudando essas novas gerações, né? Eles estão tendo mais com as namoradas. As ficantes, os contatinhos, etc e tal, né? Mas isso é uma prática, assim, a minha geração, a maioria dos meus amigos começaram em puteiro, né? E não com 18 anos, não. Com 12, 13, 14. Então, às vezes, você tá expondo ali um adolescente que não tem, às vezes, uma maturidade a respeito, né? De lidar com aquilo. Aí tá ali super nervoso, não sabe o que fazer. Talvez ele nem quisesse estar ali.
E aí ele vai tentar a relação, que acontece, ele brocha, porque ele tá nervoso. E aí isso vai criando um pesadelo na cabeça desse menino. Que aí ele vai ficar nervoso nas outras vezes, ele vai brochar de novo, né? E aí cria todo um trauma relacionado a uma coisa que é de extremamente amor, prazer, de afeto, de troca. Pois é, não faz sentido, não faz sentido. O Alexandre Valente observou muito bem, infelizmente, muitas atitudes semelhantes por homens incentivadas e para mulheres recriminadas, infelizmente. Pessoal, podem mandar perguntas. Olha lá, Bruno da Silveira Albuquerque, Érica, acompanhe suas postagens. Poderia explicar melhor a relação entre o ciclo menstrual e o desejo sexual da mulher? O ciclo menstrual, assim, as fases dele, as fases do ciclo feminino, há períodos em que a mulher ela tá muito mais propícia, né? Um desses períodos é o período da ovulação, o período fértil, porque ela está produzindo muito mais estrogênio, muito mais testosterona, que são hormônios responsáveis ali pela toda a parte do desejo e até a própria excitação, etc. E tal. Então é um período que a mulher ela pensa um pouco mais até a respeito disso, né? Biologicamente falando, ela está muito mais preparada para tal. Então, tem esse período da ovulação, as mulheres que não tomam anticoncepcional. As que tomam, você não tem isso de maneira tão clara, porque o remédio ali mascara, né? Tem ali a progesterona, ela vai derrubar os níveis desses hormônios que eu falei. Mas há mulheres que, quando elas estão menstruadas, elas têm muito desejo. E aí, por quê? Tem toda uma questão de irrigação sanguínea ali na vagina, na vulva. Essa vagina fica mais sensível, ela já tá ali lubrificada. E aí você tem aquele, como se fosse a nível de uma inconsciência, uma consciência que assim, putz, a probabilidade de engravidar é pouca. Então, por que não? Então, muita mulher tem desejo sexual na menstruação e pode ser muito legal, sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem até o uso de coletores menstruais, mas se vocês quiserem até mostro, que são específicos para até a atividade sexual. Coletor? Como é que é o nome? Coletor menstrual. Coletor menstrual, Vitor? Por favor, pega aí pra gente. Você tem aí? Você falou que tinha. Vamos lá, pega lá. A Érica vai mostrar. O programa, gente, é assim, ao vivo, a gente pega as coisas aqui, mostra mesmo. Ah, tem um livro ali bacana ali, Siririx. Depois a Érica vai falar sobre esse livro aí. Muito legal, gente, é o Sexy Relâmpago. E aqui ao vivo você se informa na Rede Relâmpago e fica sabendo sobre coisas históricas em relação ao sexo. Olha que coisa bacana. Começamos mostrando como é a estrutura do clitóris, a estrutura da vagina. Falamos um pouquinho da Roma antiga, o que era tabu, o que é considerado tabu. Enfim, fique por aqui, fique com a gente, chame os outros colegas aqui, façam perguntas sensacionais que a Érica vai trazer agora o coletor menstrual, é isso? Vou mostrar. Então é o seguinte. Vai lá. Eu sou assim, né? Mata a cobra e mostra o pau. Então é o seguinte. Isso aí, tia Érica, arrebenta. O coletor menstrual, assim, para muita mulher, está sendo bacana por uma série de coisas. Tem toda uma questão de ecologia e sustentabilidade, porque ele dura até de 5 a 7 anos. Muitas mulheres desenvolvem alergia por conta do próprio absorvente, pelo material que é feito. E muitas vezes ele acaba proliferando ali candidíase. Então, o coletor ele vem, né, para deixar a relação com a menstruação mais leve, porque quando você começa a usar o coletor, você vai falar assim, putz, a questão do cheiro era muito mais pelo absorvente, né, que aí tem papel, algodão, etc e tal, do que pelo coletor, porque o coletor ali você vê que é só o cheiro de ferro. É um cheiro de sangue. Se você cortar, você vai sentir o mesmo cheiro, né? Então, você tem esses dois modelos, né? Esse aqui, que a gente chama de copinho. Ele tem aqui seus 20 ml. E a gente vê que o sangue que se tem ali é menor do que a gente imagina por conta do absorvente que fica totalmente espalhado, né? Esse aqui não dá para ter relação sexual
porque ele tem toda essa parte de funil, né? Então, ele é introduzido... Peraí, chama a Cherolene aí, chama a Cherolene aí. Então, tô pegando ela aqui. É Nossa Cheroline, é gringo. Cheroline. Line. Acabou com Line. Então, a gente vem, dobra, vai ter um vácuo lá dentro. Cadê? Eu não tô vendo. Tá... Ó, peraí. Isso, aí. De Vai novo, lá. bem, né? Dobrou. O canal dela é que ela é apertadinha, gente. Ela faz muito pompoarismo. Aí eu ponho aqui assim. Olha lá. Tal, pá. Pronto. E aí, ele abre aí dentro. ele abre no vácuo. Ele vai ficar assim dentro, né? Esse cabinho, você colocando o dedo assim no canal vaginal, 2 dedos, assim, vai mais ou menos uns 2 centímetros, você sente ele. Pronto, tá ali. Você vai trocar a cada 6, 8 horas. Depende muito do seu fluxo. Esse aqui não dá para ter atividade sexual. Aí eles fizeram que é o disco. Ele tem a mesma capacidade de ml, também isso aqui é 20 ml, que é de acordo com a minha faixa etária e também pelo fato de eu ter sido já mãe, altera o fluxo, né? Aumenta até. Né? E o fato de usar DIU, aquele dispositivo intrauterino, faz com que aumente também. Então, para mim, ultimamente, estou fazendo essa troca. Isso aqui eu uso mais nos últimos dias, que o fluxo está menor, e os outros eu uso esse. Esse daqui, ele é colocado, né, também aqui. Mas aí a mulher tem que ter muita consciência corporal, né? Do próprio corpo, do próprio toque, enfim. Então, ela vai colocar de assim, ela chegando ali, no final do canal vaginal, ela vai empurrar os 2 dedos, subindo, né, ali dentro do colo. Então, ele vai ficar dentro, todo o canal vaginal aqui, livre, disponível para atividade sexual. É como se fizesse uma barreira. Isso, é isso? Como se fosse o diafragma. Você penetra aqui e está o disco ali, segurando todo o fluxo. O fluxo, o ciclo menstrual. Isso mesmo. Esse aqui não, porque, ó, tem essa parte aqui vai estar no canal. Entendi. Esse aqui não. Entendeu? Perfeito. E aí o sexo vai... Coletor menstrual, olha aí, pessoal. Olha o que a gente aprende com a tia Érica. Olha aí. Sensacional. É isso aí. Gente, o que tem é técnica hoje em dia. Olha isso. Não tem como você passar perrengue, não. Não tem jeito. Bacana, tia Érica. No chuveiro também, não tem coletor, não sei o que, é caro, gente. Ainda é caro essas coisas, sendo bem sincero. Não é baratinho, não vende ainda, no supermercado, é pela internet, etc e tal. Mas você vai fazer sexo no chuveiro. Pronto. Vende em farmácia. Não vende. Vende um na farmácia, algumas, mas eu particularmente eu não recomendo, porque ele é duro. Ele incomoda. Então não fica legal. Érica, a gente tem uma perguntinha aqui, Érica. Boa noite. Qual é a vida útil desses dispositivos? Eles duram de 5 até 7 anos. 5 a 7 anos? Esse aqui meu é novo. Eu troquei porque o meu deu 5 anos. Mesmo eu tinha ficado 1 ano sem usar por conta da gravidez que eu tive do meu filho. Né? Ele tem um pequenininho de 2 anos, eu fiquei um período sem usar porque estava amamentando, etc. Mas aí eu decidi trocar porque eu coloquei o DIU aumentou o meu fluxo e eu já estava querendo usar esse disco, né? Então, para tirar o coletor esse aqui, você vai puxar por aqui, ó. É a pergunta aí da Denise, ó. Não há dificuldade para retirar o coletor? Isso. O do disquinho é mais difícil, né? Você tem que... o disquinho é pinça, você faz o movimento de pinça e, de novo, tem todo um jeito para você tirar. O ideal é que você fique deitada, né? Ou sentada, pode ser sentada ali mesmo no próprio vaso, e que você coloque bem os dedos lá dentro. E aí você faz esse movimento aqui, ó. Se for no vaso é melhor, porque possa ser que o sangue esparrame um pouco aqui. Você já tá ali, já fica no mesmo lugar de descarte, né?
Momento Então, pinça aqui, ó. Puxou, pronto. Legal. E ele é bem molinho. Então não tem dificuldade de peso. Ele é molinho. Dá para ver que é um material bem tranquilo de tirar. A Jane Rezende pergunta: o uso anticoncepcional de uso contínuo pode causar problemas no futuro? Então, depende muito, né, da saúde sexual dessa mulher. Assim, mulheres que têm na família recorrência. Ai, gente, descobri que tinha uma cerveja aqui, vou dar um golinho. Recorrência. Por favor. Faz parte do clima, faz parte do doenças clima. uterinas, principalmente mioma, eu não indico. Por quê? O hormônio acaba sendo como se alimentasse esse... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Esse tumor que é benigno, de certa forma, ele acaba contribuindo para tal, né? Então, tem que conhecer muito bem da saúde sexual, a parte hormonal e principalmente a parte também da genética, né? A gente é muito do que os nossos pais são e foram. Então, é importante estudar, assim, a pílula é ruim, a pílula é boa. Depende. Para algumas mulheres é o que serve, para outras nem tanto, né? A gente tem que fazer uma escolha muito consciente a respeito do que vai ser bom para nós. Não simplesmente o médico lá, você está transando, filha, tá aqui, anticoncepcional. Poxa, eu nem sei se minha família tem alguma tendência ou não, eu nem sei se minha família tem tendência a trombose, eu sou fumante, eu não tô afim de parar de fumar. Então, a escolha não tem que ser do médico, a escolha tem que ser nossa. Qual que é o melhor método para nós? Legal, legal. É o melhor para o seu bem-estar. Sempre olhando o seu bem-estar. Tem uma perguntinha aqui também, vamos lá. Se esse dá cólica, eu acho que é em relação ao coletor. Dá alguma cólica, não? Esse daqui... Ai, cadê? Esse aqui dá um pouco mais, porque ele tem um vácuo. Mulheres que têm muita cólica, eu não recomendaria esse. Eu recomendaria esse aqui, porque esse aqui ele não tem vácuo. O formato dele se encaixa perfeitamente ali no final do colo do útero. Sem a necessidade do vácuo, né? Então, esse aqui não dá, mas esse aqui pode dar um pouco, tá? Que bom. O mais indicado é o disquinho, então, né? O formato de disquinho. Mulheres que têm muita cólica. Mas dica, meninas que sofrem com cólica. Gente, cólica é uma coisa que a gente naturaliza. Cólica não é normal, tá? Aí vamos investigar por que tem cólica. Aí pode ser que cólica tá ali por uma questão de ovário policístico, pode ter uma questão de mioma, pode ser uma questão de endometriose e muitas vezes está relacionado à alimentação. Tem alimentos que a gente come que eles são altamente inflamáveis, né? E quando a gente está nesse período menstrual, fica muito mais sensível. Então, doce, farinha branca, bebida. Eu acabei de viajar, sair de férias, voltei. Pé na jaca total, né? Eu já sei que esse mês eu tô ferrada. Eu sei. Daqui 2, 3 dias eu tô lascada, né? Porque a minha alimentação... Vai ficar ruim para você. Não, eu sei que eu tô fodida. Porque eu sei que eu exagerei. Depois que eu comecei a fazer essa coisa de rever a minha alimentação, né? E até mesmo anotar, eu comecei a perceber que cólica já não tinha mais. Eu fiz avaliação com uma fisioterapeuta pélvica, ela me passou os exercícios a respeito, né? Ali para trabalhar essa questão do o assoalho pélvico, o QGEL, ponto ar. E aí isso diminuiu demais a minha cólica, demais. E a alimentação também. Então, ver o porquê dessa cólica. Há formas também de tratar que não seja apenas anticoncepcional, tá? Pois é, tem que ter uma maneira confortável para você, né? Porque, afinal de contas, o anticoncepcional precisa ser usado. Tia Érica, qual a forma de higienizar? Tem algum critério para desprezar? Deixa eu ver aqui, eu acho que cortou aqui. Qual a forma de higienizar? Qual o critério para desprezar e providenciar um novo? Tá. Você pode fazer pelo tempo, né? Pelo tempo de uso. Tem gente que fala assim, tá começando a ficar com cheiro ruim. Como é que a gente higieniza? Ele vem com um copo, pelo menos esse aqui, essa marca, um copo. Você coloca na água, você deixa um período de 2 minutos no micro-ondas com a tampinha, né? Você coloca água, você coloca um pouco de sabonete neutro, né? Você foi lá,
higienizou 2 minutos e tal. Você pode passar um álcool em volta, você guarda isso aqui num saquinho, fechou. Quando começar o outro ciclo, já tá bonitinho higienizado. Ah, mas e no dia a dia, Érica, como é que a gente faz? A gente pega, descarta esse sangue. Tem mulheres que pegam o sangue e jogam nas plantas, porque o sangue acaba sendo fertilizante. Isso é um resgate. Sério? Sério. E isso É fertilizante mesmo? Tem alguma coisa que... Não, é verdade. É verdade. Gente, que bacana. É verdade. Olha. Eu tenho um pé de orégano, tem 3 anos. É sério. Verdade. Legal, é interessante. Não sabia que era fertilizante. Isso é um resgate um pouco daqueles símbolos e valores do que era o matriarcado. Porque era um período que o sangue menstrual ele era um símbolo, né, do início de um ciclo de abundância, de fertilidade, etc, etc. Então eu faço, vou lá, minha filha vê, minha filha assim, quando eu ficar mocinha eu também quero fazer isso. Falei, não, você vai fazer comigo, vamos fazer junta. Então ela já vê que a menstruação não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa que é natural, que é boa, etc. Minha relação com a menstruação era um cacareco. Foi melhorando muito com os anos e muito pelo conhecimento, né? Em estudar. Mas no dia a dia você vai lá, você descarta ali no vaso sanitário, na plantinha você joga uma água, né? Você pode muito bem, você lava ele, você introduz, pronto, acabou. Mão limpa, né? Mão lavadinha. E a mão tem que estar limpa, gente. Não só por conta de menstruação, mas por conta de Covid, principalmente, né? Água e sabão, lavou a mão, coloca lá de volta, tá lindo. Show de bola. Beleza. Tia Érica, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer pela essa estreia maravilhosa que a gente teve aqui do Sexy Relâmpago. Para vocês, espalhem para todo mundo que de 15 em 15 dias nós vamos ter aqui umas profissionais brilhantes assim como a Érica, que eu agradeço muito de coração. Meu beijo a essa grande amiga que eu arrumei aqui na internet. Obrigada, gente. Muito obrigado. Olha, obrigado pela presença de todos, a audiência de todos, maravilhosa nesse domingo. Tenham uma boa semana, todos, e fiquem ligados na Rede Relâmpago e no Érica de Paula Sexualidade. Gente, beijo para todos e sexo! Façam muito, que é muito bom! Tchau, pessoal, até a próxima! Tchau, gente.